Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Ai, que saudade! Nossa, que saudade! Quanto mais o tempo passa, mais a gente sente saudade, não é mesmo? Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos orar? Vamos? Chama o papai, chama a mamãe, vamos sentar no sofá e vamos falar com o nosso Deus. Esse é um dos momentos mais especiais da nossa escola dominical, do nosso momento com Deus, do nosso momento de aprendizado da palavra de Deus, não é mesmo? Então vamos sentar, vamos ficar quietinhos. Quem quiser juntar as mãozinhas pode juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos e vamos falar com Deus, tá bom? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento da escola dominical. Muito obrigado porque nós temos aprendido muito da tua palavra. O Senhor tem nos ensinado em cada aula, cada lição, ó Deus, que nós temos ouvido, nós temos aprendido mais e mais como fazer a escolha certa, de que maneira nós podemos fazer boas escolhas na nossa vida. Que o Senhor continue a abençoar a mim, a cada criança, cada adolescente, cada adulto que está assistindo a nossa aula e que seja tudo, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar a nossa aula, não é mesmo? Vocês lembram que na aula passada nós falamos que Deus responde, mas responde o quê? Deus responde nossa oração, sabiam disso? Vocês lembram que na história passada eu falei sobre Ana, sobre o esposo de Ana, sobre a dificuldade de que Ana estava, que Ana não podia gerar, e aí um dia ela foi na casa do Senhor e ela orou, abriu o coração dela diante de Deus e Deus ouviu a oração de Ana e Ana depois gerou e teve um filho, um bebezinho, e colocou o nome desse bebezinho de Samuel. E sabe o que Ana fez? Eu estou falando um pouquinho só para vocês lembrarem, que eu tenho certeza como algumas pessoas esqueceram, não é mesmo? Ana falou que se Deus abençoasse e desse a ela a honra, o privilégio de gerar uma criança no útero dela, na barriguinha dela, sabe o que ela ia fazer? Ela ia dar para o Senhor, ela ia levar o filho dela lá para a casa do Senhor, onde o sacerdote ali ficava. E ela ia deixar o filho dela, Samuel, para servir o Senhor. E Ana fez tudo direitinho como ela havia prometido. Deus abençoou Ana. Ana gerou, Ana teve um filho. Quando ele completou 1 ano de idade, Ana levou ele até a casa do Senhor e ele ficou lá. Olha que maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Sabe qual é o tema da nossa lição de hoje? É Deus chamou. Essa lição de hoje nós podemos encontrar ela no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, tá bom? Então pode ir lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, que vocês vão encontrar essa história, esse momento dessa história, né? Que Deus, ele chama um menino. A mãe dele fez a promessa, cumpriu a promessa dela e deixou ele lá, na casa do Senhor, onde Eli era sacerdote e Samuel ficou lá. E sabe o que eu achei interessante dessa história? É que Samuel, ainda criança, ele já estava lá servindo a Deus. Vocês sabiam disso? Samuel já estava lá ajudando Eli. Ele começou a ensinar a Samuel todas as coisas que fazia parte daquela casa, da casa do Senhor, todas as coisas que ele deveria fazer. Ele já começou a ser ensinado. É muito importante, por isso que muitas vezes o seu pai, a sua mãe traz você à igreja para você poder aprender muitas coisas, principalmente quando nós viemos até a igreja. A gente não vem para a igreja só para ficar sentado, sabiam disso? A gente não vem para a igreja só para ficar sentado. Eu vou me sentar aqui e vou só ouvir a palavra de Deus e depois eu vou para casa com meu coração alegre, leve. Não é nada disso. Deus, ele não nos chama somente para ficarmos sentados só ouvindo. Deus, ele nos chama para servirmos, para, além de obedecermos, além de ouvirmos a palavra dele, para servirmos. E Samuel começou a aprender isso desde bem pequenininho. Samuel já começou aprendendo isso, sabiam? E é muito legal a gente saber disso. Então, vocês podem estar me perguntando, mas como que eu posso servir? Eu ainda sou muito pequeno, eu sou muito novo. Como que eu posso servir na casa do Senhor? Você pode estar ajudando alguém a distribuir a Bíblia na igreja, ajudar um diácono, ajudar uma outra pessoa,
Sabiam que tem jovens, muitos jovens que estão ajudando na igreja, filmando, usando uma câmera, ajudando a serviço? Isso é serviço, vocês sabiam disso? Às vezes uma simples caneta que você pega e vai e leva até alguém para que essa pessoa possa usar para marcar algum texto ou para fazer alguma coisa lá naquele momento, vocês estão servindo também. Então nós podemos distribuir convites para os visitantes da igreja, é muito importante. Você pode estar distribuindo convite. Eu sei que agora está um pouquinho complicado, né? Porque essa faixa etária até os 12 anos, crianças até 12 anos não podem participar ainda do culto presencial. Mas isso tudo vai passar e a gente vai poder ter a oportunidade de servir na igreja, de estar prestando serviço a Deus. Isso é muito bom. E várias outras coisas que nós podemos fazer na igreja e que muitas vezes nós achamos que é só chegar e sentar. Só que não é só isso. Deus, Ele não nos chamou para ficarmos sentados, só ouvindo a palavra dEle. Não é só isso. É além disso. E o principal de tudo isso é quando eu ouço a palavra de Deus e eu falo, eu comunico essa palavra de Deus, eu falo de Jesus na escola, onde eu vou na minha casa, para os meus pais, para meus irmãos, para os meus primos, para as minhas primas. Eu tenho que falar de Jesus, falar do amor de Deus. Isso é o principal. Então, se você está ouvindo, então fale também de Jesus para outras pessoas, não guarde só para você não, tá bom? Fale também de Jesus. E hoje nós vamos falar desse menino. Sabe o que aconteceu? Samuel, ele foi para a casa do Senhor. Vocês estão vendo aqui na imagem? Pois é, Samuel, ele ficou na casa do Senhor, morando ali. Só que teve certo dia que Samuel ouviu uma voz chamando ele, disse: Samuel. E aí ele acordou. Eu imagino que Samuel deve ter ficado assustado, não é mesmo? Ele acordou e ele pensou: o que está acontecendo? Deve ser o sacerdote ali que está me chamando. Samuel se levantou e foi até o sacerdote ali. Quando ele chegou lá, ele chamou o sacerdote ali e falou: o senhor está me chamando? Ele falou: não estou te chamando, pode voltar e deitar na sua cama. Samuel voltou e deitou de novo. De repente, Samuel ouviu aquela voz chamando ele a segunda vez, a segunda vez, Samuel ouviu uma voz chamando ele, Samuel. Ele levantou, foi até ele e disse: o senhor está me chamando? Sabe o que o sacerdote ele falou para ele? Não estou lhe chamando. Aí ele disse assim: mas eu ouvi claramente a voz. Sabe o que ele falou para ele? Ele pensou, de repente é Deus que está falando com ele. Ele orientou a Samuel que quando ele ouvisse de novo aquela voz chamando Samuel, era para ele dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu estou ouvindo. E foi isso que Samuel fez. Depois Samuel voltou e deitou lá no cantinho dele. E aí ele ouviu aquela voz de novo. E ele falou: estou aqui, Senhor, o teu servo está ouvindo. E Deus falou com ele, Deus conversou com Samuel. Vocês já imaginaram? Samuel ainda pequeno, estava crescendo e já estava ouvindo a voz de Deus. Que coisa maravilhosa! E Deus falou muitas coisas para ele, falou muitas coisas sobre o povo, sobre Elias, sobre Eli, sobre os filhos de Eli. E conversou com ele, coisas até que não eram coisas assim muito boas para que ele viesse a ficar sabendo. Mas aí, quando foi no dia seguinte, ele ficou sabendo que ele tinha falado com Deus, que Samuel tinha falado com Deus, e ele perguntou o que Deus tinha falado para Samuel. Samuel ficou numa situação muito difícil. Como que Samuel ia falar para Eli que Deus tinha falado coisas assim um pouco fortes sobre ele, sobre os filhos dele, sobre o povo? Aí foi uma situação difícil, mas aí ele falou: por favor, eu quero que você me fale. Então, Samuel, ele teve que falar para ele, como eu falei agora há pouco para vocês, tudo aquilo que Deus havia falado para ele. E eram coisas que não eram muito legais, assim, não eram coisas muito alegres. Por que não eram coisas alegres?
Porque eu vou antecipar só um pouquinho, viu, gente? Mas vocês vão ter que ouvir a próxima história. Porque os filhos de Eli estavam desobedecendo a Deus. E Eli, de certa forma, estava vendo, mas não tomou atitude nenhuma. E Deus estava vendo todas essas coisas. E acabou que quando você vê algo errado e você não fala nada, você fica calado, é como se você estivesse concordando com aquela coisa errada que a pessoa está fazendo. Vocês entenderam? É mais ou menos isso. Você tem um irmão, ou tem um primo, ou um amigo, ou alguém que você conhece, certo? E você viu aquela pessoa, eu vou dar um exemplo assim mais simples. Você viu aquela pessoa pegando algo que não é dela. Ou melhor, roubando mesmo, né? Algo que não é dela. E você não falou nada para ninguém. Você ficou caladinho, você não falou nada. Qual é o certo? É você procurar falar para alguém o que está acontecendo. Porque se você não fala e isso acontece 1, 2, 3 vezes, é como se você estivesse concordando com o erro da pessoa. Tá vendo? Ou então se o seu irmão está fazendo alguma outra coisa errada, que o seu pai e sua mãe já falou para não fazer e ele continua fazendo e você está vendo, o certo é que seu pai e sua mãe fiquem sabendo disso, sabia? Para poder corrigir, para poder disciplinar. E nessa história de hoje, nós ouvimos um pouco sobre Deus, o tema Deus chamou, com o tema geral, que vocês já sabem, a escolha certa, tá bom? Então, nesse tema, a gente viu um pouco sobre Deus falando com Samuel e Samuel servindo a Deus desde pequeno. E o que nós aprendemos nessa história de hoje? Que nós, principalmente as crianças, elas já podem servir a Deus desde pequeno, não precisa esperar ficar grande, não precisa esperar ficar adulto para poder servir a Deus. Nós podemos servir a Deus desde pequenininhos, de várias maneiras. E Deus, Ele fala conosco até hoje. Vocês lembram que Samuel ouviu a voz de Deus? Hoje nós ouvimos a voz de Deus. Através de quê? Da sua palavra. Aqui, a Bíblia é a palavra de Deus. O que está escrito aqui é a palavra de Deus. Então, nós podemos ouvir a Deus quando nós lemos os livros da palavra de Deus. Nós sabemos o quê? O que Deus pensa, o que Deus espera de nós, o que Deus requer de nós. Nós sabemos tudo através dessa palavra. Então, eu não posso dizer que Deus não fala comigo. Olha o tanto de página que tem aqui para Deus falar comigo, tem muita coisa. Então, Deus ele fala conosco através do pastor na igreja, no momento que ele está trazendo a palavra de Deus, ensinando. Nós estamos ouvindo o quê? A palavra de Deus, não as palavras do pastor ou do presbítero. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus que está sendo ensinada. Quando você vem à escola dominical, ou até mesmo nesse momento agora que você está ouvindo a palavra, você está ouvindo a palavra de Deus, sabendo disso? Então, a escola dominical é um momento também que você ouve a palavra de Deus quando você vem até a sala, que você fica ouvindo o professor ensinando, ou através do vídeo que nesse momento vocês estão ouvindo. Então, Deus, Ele nos chama, Deus, Ele fala conosco. Assim como Ele falou com Samuel, Ele continua a falar através da sua palavra, da Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Então, vamos ver o versículo de hoje? Olha só o que diz o nosso versículo de hoje. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. 1 Samuel 2,18. Então, Samuel, ele falava de Deus, ele ensinava de Deus quando ele ainda era menino. Então, desde pequeno, todo o povo via, o Senhor via o que Samuel fazia. Isso não é maravilhoso? Então, que Deus ele possa ver também o que nós temos feito. E se você ainda não tem feito nada para ajudar, comece a pensar nisso, de que forma você pode ajudar na igreja. Se você não souber de que forma você pode ajudar na igreja, servir a Deus, procure alguém para te orientar, para te ensinar, o pastor, o professor, sua mãe, seu pai. Procure ajuda, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus por esse momento da palavra dele, vamos fechar nossos olhos e baixarmos a nossa cabeça e falarmos com Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada porque o Senhor ainda fala conosco por meio da Tua palavra, por meio dos Teus servos, ó Deus. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. Obrigado porque o Senhor nos ensina
que desde pequenos nós já podemos começar a servir o Senhor na tua casa e de várias formas nós podemos servir o Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria e desperte em nós, ó Deus, um coração de servo, ó Deus. Para a honra e glória do teu nome é que nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Tchau.